Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a doença do dengue é uma doença infecciosa cujo agente transmissor é um mosquito e os sintomas assemelham-se a uma vulgar gripe, geralmente benigna, mas que esporadicamente apresenta complicações e, eventualmente, até formas fatais, conhecida como dengue severo. O dengue não tem tratamento específico, só se podem, portanto, aliviar os sintomas ou minorar as complicações. E, portanto, a sua mortalidade é geralmente inferior a 1%, salvo nos raros casos de dengue severo, cuja mortalidade pode ascender a 50%. Atualmente morrem no mundo cerca de 20 mil doentes, muitos deles, infelizmente, crianças. Se não há tratamento, a única forma de conter a doença é, portanto, a prevenção e, obviamente, essa transmissão deve ser evitada, a transmissão do vírus, e, portanto, o que há a fazer é destruir o vetor, destruir os mosquitos, em particular a destruição dos seus respectivos ovos, que, obviamente, é moroso, é caro, exige muita mão de obra e, acima de tudo, é pouco eficaz, sem a eficaz colaboração por parte das populações afetadas. Não existem, infelizmente, quaisquer vacinas do dengue no mercado, apesar de várias estarem em fase de teste. No entanto, esta realidade é pouco promissora, tendo em conta os reveses, nomeadamente com a vacina do HIV-Sida. Apesar dos avanços na tecnologia, a facilidade das viagens existentes hoje em dia e a interdependência global da nossa economia tornam complexos a contenção de diferentes surtos, dos quais o dengue não é, de facto, o caso único. Basta ver as infecções emergentes, como é o caso do HIV-Sida, e das reemergentes, como é o caso da tuberculose. A gripe influenza foi responsável em 2009 por cerca de 84 milhões de infecções, lançando o caos na aviação mundial, como bem sabemos, com quebras acentuadas nos voos e nos lucros das transportadoras, nomeadamente as asiáticas. O HIV é neste momento responsável por mais de 35 milhões de mortes, mudou muitos comportamentos sociais e continuará, infelizmente, prevalente nas sociedades urbanas. A tuberculose, tal como a malária, ganharam nova gravidade, pois o bacilo tornou-se resistente aos tratamentos, tornou-se resistente aos antibióticos. Mesmo a esquecida peste bubónica, a vulgar peste negra, introduzida na Rota da Seda no século XIV, que matou quase metade dos europeus na altura, voltou a ressurgir há poucos anos discretamente na Índia. As infecções refletem, portanto, os comportamentos sociais e sexuais, refletem a alimentação, o tipo de trabalho, as viagens, bem como o movimento das mercadorias. Muitos europeus e norte-americanos deslocam-se hoje em dia para o hemisfério sul, expondo-se a casos mais graves de infecções do que os próprios habitantes autóctones, geneticamente mais protegidos do que os primeiros. E este coquetel de interações favorece, obviamente, a existência de mutações nos diferentes vírus, o que os torna geneticamente mais sorrateiros e, acima de tudo, clinicamente imprevisíveis, dificultando, aliás, a eficácia das vacinas. É isto que acontece nos últimos 2-3 anos com o vírus do dengue. A globalização, felizmente, tem também os seus trunfos, pois quer a alerta, quer a informação é transmitida com mais rapidez e as recomendações são conhecidas por todos os países e todos os responsáveis poucos dias depois de serem elaboradas pela Organização Mundial de Saúde. Mas os riscos epidemiológicos da globalização estão aí, provando que a biologia é um livro inacabado. A gripe das aves, o HIV, o dengue, o ébola
forçaram a humanidade a colaborar sob a égide da OMS. Desafiam os governos a esquecer diferenças e os serviços de saúde a serem eficazes para evitar os surtos. E os madeirenses já conheceram, como bem sabem, o custo desta ineficácia no combate ao dengue. A Organização Mundial de Saúde estima que metade da população mundial, vive em zonas do planeta com risco acrescido de contrair dengue, em especial em climas tropicais e subtropicais, e nas quais o aumento da temperatura mundial média, que atualmente ocorre, favorece neste sentido. De modo que a contenção da doença é muito menos eficaz nestas regiões, para além do facto de serem regiões em que há visitantes frequentes, nomeadamente por serem regiões turísticas. A apetência da doença por aglomerados urbanos e suburbanos e também por jovens e dentro da população, preferencialmente pelo sexo feminino, obviamente requer preocupações pelas possibilidades de difusão rápida dos surtos, que é pela dimensão epidemiológica que podem tomar, sendo uma ameaça óbvia à saúde pública, pelas perdas em atividade económica, para além das perdas humanas, o que, combinadas, transformam numa recente e séria preocupação das autoridades de saúde de vários países. O mapa mundial da dengue está em mudança, com zonas endémicas habituais no Sudoeste Asiático, América Central e na faixa amazónica. Tal como aconteceu na Madeira em 2012, em Cabo Verde em 2009, destacam-se novas regiões expostas ao dengue, como é a região mais ao sul do Brasil, da Bolívia e do Paraguai, a África subsaariana, e aqui é bom recordar os inúmeros focos recentes de dengue em Angola, bem como a China e o norte da Austrália. A Madeira teve durante 2012 e 2013 um surto de dengue, como sabem, constituindo o primeiro caso em território europeu, incluindo, infelizmente, a Madeira no mapa mundial do dengue. Entre a 39ª semana de 2012 e a 6ª semana de 2013 ocorreram pelo menos 2.470 casos de dengue autóctone na região, ou seja, foram infectados na região. Há, para além disso, casos externos. Este número de 2.470 doentes não é em si de todo rigoroso. E por dois motivos vos digo isso. Primeiro, porque todos os casos diagnosticados no âmbito da medicina privada não foram contabilizados. Em segundo, porque foram dadas instruções aos clínicos no serviço de urgência e nos centros de saúde, a partir do segundo mês, para não efetuarem as respectivas análises. E isso, seus deputados, foi do conhecimento e foi, inclusive, identificado por próprios deputados desta Assembleia, junto dos seus próprios familiares. Portanto, este número não é de todo rigoroso e demonstra uma prática que há todo o interesse em esquecer e não voltar a repetir. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, permitam-me que faça uma análise sumária à forma como aqui na Madeira lidamos com a situação do dengue. Em primeiro lugar, fomos vítimas da doença, mas também fomos vítimas da ignorância da monitorização epidemiológica. Não podemos combater o aumento global do dengue, não está ao nosso alcance, mas podemos evitar que sejam criadas as condições para que ele esteja mais favorável ao aparecimento na região. Mais uma vez, portas arrombadas, trancas à porta, ao que nos vamos habituando nesta terra. Depois do descuido e do desleixo, os procedimentos passaram, ainda durante o período do surto, a ser bem feitos em termos de saúde pública na Madeira.
Gostaria aqui de manifestar apreço pelo trabalho da doutora Ana Nunes, anterior responsável do IA-Saúde, que, após a identificação dos erros cometidos numa fase inicial e cooperando com a Direção-Geral de Saúde, corrigiu esses mesmos erros e permitiu uma estratégia que acabou, finalmente, com o surto. A nossa infelicidade foi, no entretanto, a sorte de outros, pois com este surto na Madeira, a Europa ficou mais alerta para o risco desta doença e, entretanto, a nível europeu, saíram estratégias consistentes para abordar este surto, se novamente vierem a acontecer. A vitória do mosquito tem as suas causas e é nelas que nos devemos concentrar. Usa-se um excesso de água em muitas zonas habitadas, a vegetação urbana não é devidamente cuidada, não só a particular, mas também aquela que é pública, e tal como acontece com os terrenos adjacentes a muitas habitações e edificações públicas, como se viu no caso em Santa Luzia. A rede de drenagem das chuvas é deficiente, como se viu, por exemplo, na região da Zona Velha de Santa Maria Maior, e o número de locais onde foram identificados os mosquitos muitas vezes não tão acessíveis, nem são devidamente fiscalizados. Entretanto, alguns mitos persistem em relação ao dengue e que devem ser desfeitos. Em primeiro lugar, o mosquito Aedes aegypti, aqui existente na ilha, não está imutável. Ou seja, existem mutações genéticas no próprio mosquito existente na região, pelo menos foram identificadas 4 mutações genéticas, que o tornam mais resistente a quase todos os inseticidas. Aliás, o único que é minimamente eficaz é o malatião, que tem o uso proibido na União Europeia. Portanto, o combate químico não é a solução para a região autónoma da Madeira. Assim, mostra-se claramente que não é esta a nossa estratégia e a sua defesa é, cientificamente, uma fraude. O combate deve, pois, centrar-se na destruição dos ovos, esses sim frágeis e contidos nas zonas de águas estagnadas. Uma palavra final para a proposta específica do Partido Comunista, aqui apresentada hoje em nome da Madeira na Assembleia da República e que se pode dizer globalmente bem intencionada, se bem que estaria mais atual há 2 anos atrás do que neste momento, mais um minuto. Porque a União Europeia fez o trabalho de casa e, neste momento, as diferentes entidades europeias de saúde pública estão muito melhor preparadas do que há 2 anos atrás. O pequeno mosquito, seus deputados, o pequeno mosquito deu-nos uma grande lição. Nós não podemos ter a veleidade de controlar a natureza, mas temos antes de ser inteligentes na forma como nos adaptamos precocemente a essa mesma natureza. Isto serve para o dengue, mas serve para muitas outras situações.